A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós vamos falar acerca dos descendentes de Sete. O capítulo 4 de Gênesis termina informando que Adão voltou a conhecer a Eva e ela teve um filho chamado Sete, que ela disse: Deus me deu um filho no lugar de Abel, outro filho no lugar de Abel. Sete também teve um filho chamado Enos, e que então se começou a invocar o nome do Senhor. Analisando depois o capítulo 5 de Gênesis, o 4 terminou com esse relato. O 5 começa narrando a descendência de Adão a partir de Sete. O objetivo do capítulo 5 é apenas mostrar que Adão continuou dando uma linhagem bondosa, uma linhagem piedosa, independente do que os filhos de Caim faziam, né? Abel estava morto, Caim destituído, né, daquilo que Deus havia proposto, daquilo que era a vontade de Deus, mas que Deus tinha separado uma linhagem, uma descendência a partir de Sete. Analisando esse texto, nós vemos, quando fala a respeito ali das gerações de Adão, que Deus criou um homem à semelhança de Deus o fez. E é interessante que o versículo 3 também diz que Adão gerou um filho à sua semelhança, dando como se estivesse dando uma sequência àquilo que Deus havia falado acerca de Adão, a semelhança, né? E nós observamos já aí o primeiro ensinamento, que é que a semelhança de Deus no homem, apesar do pecado. O pecado nos destituiu da glória de Deus, mas mesmo tendo pecado na vida do homem, o homem ainda tinha resquícios da glória de Deus, daquilo que Deus havia proposto para o homem. O homem estava, sim, manchado pelo pecado, mas pela misericórdia de Deus, Deus ainda havia deixado no homem resquícios da sua imagem, da sua semelhança, da sua natureza. Ainda havia restos, vestígios da natureza divina de Deus no homem, apesar do pecado. Mais à frente diz que Deus os criou e os abençoou. Isso contrasta com o deísmo, né? Quando diz que Deus abençoou o homem, os deístas dizem o quê? Que Deus criou o homem, criou o universo em um dado momento e o entregou às leis naturais, para que as leis da natureza comandassem o homem, e Deus não interferia mais na vida do ser humano, nem no mundo, né, no que diz respeito ao homem. E quando diz que Deus os abençoou, isso vai completamente de encontro a essa teoria, né? Nos mostra que Deus, sim, de fato, ele se importa com o ser humano e ele interfere na humanidade, interfere no mundo, e isso é o que nos garante, né, também o plano de salvação através de Jesus Cristo. É interessante a gente observar que a genealogia não necessariamente também ela narra os únicos filhos ou até mesmo os primogênitos. Quando diz que, assim como diz que Adão gerou Sete e toda essa coisa, Sete não era o primogênito, né? Já havia nascido Caim e Abel. Abel pode ser que tenha tido algumas filhas mulheres que não constam, que não contaram para a descendência, né? Porque a descendência era dada a partir dos filhos homens, e os filhos de Caim são mencionados. Talvez não todos, mas alguns. E é interessante a gente notar então isso, que como ele menciona Sete, depois Sete Enos, e aí tem toda uma descendência, não necessariamente esses filhos eram os primogênitos. Pode ser que eles apenas fossem os mais relevantes, os que tiveram mais destaque. Até porque um dos objetivos da genealogia é confirmar a descendência de Cristo a partir de Sete. Então eles mostram aqueles que foram gerando filhos até chegar às pessoas de destaque, por exemplo, Enoque, Noé. E como Noé foi a pessoa escolhida para construir a arca, então era importante mostrar a descendência dele, a genealogia dele, e depois dele, Abraão, até chegar em Jesus. Então, não necessariamente esses foram os primogênitos. É provável que sim, mas não é necessário, não necessariamente foi assim que aconteceu. Dando seguimento também a uma coisa que nós observamos no capítulo anterior,
a questão da teoria de que o capítulo 5, ao revelar a genealogia de Sete, os descendentes de Sete, poderiam estar aí mostrando, passando para nós uma frase, uma mensagem a respeito do Cristo, a partir do significado dos nomes dessas pessoas citadas, que seria Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque e Noé. Segundo essa teoria, o significado deles junto traria a frase: o Deus homem, colocado como homem mortal, possuidor da glória de Deus, descerá ensinando que quando ele morrer haverá derramamento até sobre os pobres de um consolador. Porém, assim como eu disse no capítulo anterior, eu acho que essa teoria é um pouco forçada. Ela é até interessante, desperta a curiosidade, mas eu acho ela forçada, porque nós teríamos que trabalhar especificamente com as traduções, os significados de nome que nos convém, sendo que há uma variedade incrível de possibilidades de significado para esses nomes. Alguns nomes têm uma diferença muito grande entre suas possibilidades de sentido, né, de significado, então eu estou mais propenso a não crer nessa teoria. Outro ponto que nós, dando seguimento ao nosso estudo, são quando diz que começou-se a invocar o nome do Senhor, quando fala a respeito de Enos, né? Quando diz que começou-se a invocar o nome do Senhor, nós vemos que Caim e Abel já tinham ido ofertar ao Senhor, então eles já tinham ali a sua forma de culto. Então eu creio que quando diz que invocar o nome do Senhor, pode ser que tenha sido feita ali uma formalização, uma distribuição talvez de tarefas, uma formalização do culto, a reunião comunitária, né, com esse objetivo, né? A Bíblia não é muito clara a esse respeito, mas isso é apenas uma crença minha e uma possível explicação. Agora, segundo nós estávamos falando também já antes, é importante nós observarmos a questão do exemplo. Nós vimos no capítulo 4 que os exemplos ruins que Caim trouxe para seus filhos se refletiu nas suas descendências, que apesar de serem homens inteligentes e talentosos, eles cometeram práticas más, se afastaram da presença do Senhor, se afastaram do propósito que Deus tinha para a vida deles. E já na descendência de Sete, nós vemos exatamente o contrário, que o exemplo bom de Sete, Enos, que começou a invocar o nome do Senhor, nós vemos pessoas ali que aparentemente tiveram um compromisso com Deus e se importaram em buscar a presença de Deus, né? A Bíblia não nos dá muitos detalhes, né? Algumas outras tradições, né, judaicas e árabes nos dão algumas informações que nós não temos como confirmar a sua veracidade, mas pode ser que sejam verdade. Por exemplo, de que Cainã, segundo a tradição árabe, foi um dirigente respeitado, de elevada espiritualidade, e que quando ele morreu ele foi lamentado por 40 dias e foi sepultado numa caverna. Malalel, segundo essa mesma tradição, proibiu seus descendentes de se casarem com os filhos de Caim, com os descendentes de Caim. Ele era piedoso e espiritualmente ativo. Então, sendo ou não essas lendas verdadeiras, essas tradições, a Bíblia nos indica de que a partir de Sete, uma geração piedosa se levantou, pessoas que tinham um compromisso maior com Deus. Embora nem todas elas tenham sido, talvez, tão devotas a Deus, tão fiéis, né, como também se pressupõe, né? Pode ser que alguns foram e outros não, ou até foram até certo ponto, mas talvez não o suficiente. Por exemplo, quando a Bíblia fala do dilúvio, que Noé e a sua família foi salvo apenas porque todo o restante estava corrompido em pecado, esse todo o restante também estão irmãos de Noé, sobrinhos de Noé, tios de Noé. Então nós vimos que apesar da descendência de Sete ser uma descendência piedosa, ela também se corrompeu. Porém, a mensagem de Deus, o temor a Deus conseguiu ser transmitido até chegar a Noé, né? Por exemplo, passando por Enoque. E agora eu gostaria de dar um destaque a esse personagem bíblico. A Bíblia fala sobre esse personagem, Enoque, que supostamente foi arrebatado ao céu. Algumas pessoas questionam esse argumento, acreditam que isso é uma interpretação errônea,
Porém, nós vimos até mesmo no livro de Hebreus concordância com esse pensamento. Então, você vê que sempre essa genealogia fala, viveu tantos anos e morreu. Quando chega em Enoque fala diferente. E Deus o tomou para si, já não era. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Uma menina até fez um comentário acerca disso, desse episódio, e ela descreveu da seguinte forma, né, com seu pensamento pueril, que Enoque costumava fazer longos passeios com Deus. E um dia eles foram mais longe do que costumavam ir, e Deus disse, Enoque, você deve estar cansado, vem para minha casa, descansa, fica comigo. E então Enoque não voltou mais. Na sua inocência, ela descreveu algo muito bonito, que realmente é possível que tenha acontecido com Enoque. Deus andava com Enoque, se relacionava com Enoque de forma muito profunda, porque Enoque conseguiu alcançar o coração de Deus. Ele conseguiu atingir, mesmo constituindo família, tendo filhos, ele conseguiu ter uma comunhão com Deus muito elevada. Isso nos mostra que as coisas da vida não são pretextos para nos afastarmos de Deus. Enoque, ele chegou tão próximo de Deus que ele, segundo o seu pseudoepígrafo, né, livros atribuídos a Enoque, e a tradição também, e até mesmo alguns relatos bíblicos, ele recebeu revelações de Deus. Ele era um homem, né, ele é citado lá em Hebreus como um dos heróis da fé. Então, ele conseguiu atingir esse nível de espiritualidade, mesmo estando em uma sociedade ímpia. As tradições falam muitas coisas curiosas acerca de Enoque. As crônicas judaicas dizem que foi ele que inventou a escrita, e de fato ele é citado, é uma das primeiras pessoas, talvez o primeiro, a quem se atribui a autoria de um livro, né? E é interessante a gente estabelecer aqui um paralelo entre Enoque e Matusalém. E o ensinamento que a gente pode tirar desse paradoxo, desse paralelo, é que é melhor viver bem do que viver muito. Enoque, comparado aos seus contemporâneos, aos seus ali, as pessoas da sua época, ele viveu pouquíssimo. Ele viveu o equivalente a 40% da expectativa de vida do homem da época. A expectativa de vida da época era de 912 anos. Enoque viveu aí, ele foi arrebatado com 365. Então, ou seja, hoje, se a gente tiver uma expectativa de vida média de 80 anos, é como se fosse um homem de 32 anos, equivalente a um homem de 32 anos. Então, em pouco tempo, né, relativamente em pouco tempo, ele conseguiu atingir uma maturidade espiritual muito grande. Enquanto nós vemos que Matusalém, que foi o homem mais longevo que se tem registro, viveu 969 anos, a Bíblia só diz que ele viveu 969 anos, mas não relata mais nada a respeito dele. Ele não teve relevância nenhuma que pudesse ser descrita. Então, enquanto Enoque, que viveu tão pouco, o pouco que ele viveu na terra foi o suficiente para ele conseguir coisas incríveis, ele conseguir chamar a atenção de Deus de uma forma inigualável. Enquanto Matusalém, que teve tanto tempo para isso, provavelmente não aproveitou esse tempo que ele teve. Deus deu muito tempo a ele, mas ele não soube aproveitar. Talvez Deus está nos dando tempo, às vezes muito tempo, uma longa vida, e você não está aproveitando, não esteja aproveitando esse tempo que Deus tem te dado. Às vezes as pessoas perguntam, poxa, tanta gente boa que morre, fulano de tal morreu, era uma pessoa tão boa, enquanto tanta gente má vive por muito tempo. Talvez essa pessoa boa morreu jovem, porque ela estava pronta para isso. As pessoas más, que às vezes vivem muito tempo, às vezes é Deus dando tempo para que ela se arrependa, para que ela não se perca, porque o propósito de Deus é que todos nós sejamos salvos. Deus não deseja que ninguém se perca. Então, às vezes, Deus está dando tempo a essas pessoas para elas se arrependerem, assim como ele deu a Matusalém. Porém, ao que tudo indica, Matusalém morreu no dilúvio, porque a sua idade, quando diz que ele morreu, foi exatamente no ano em que Deus mandou Noé entrar na arca. Então, ao que tudo indica, é provável que ele tenha morrido no dilúvio. Então, ou seja, ele teve muito tempo para se arrepender, mas não se arrependeu dos seus maus caminhos. Quando Enoque nasceu, Adão tinha 622 anos. Quando Matusalém nasceu, Adão tinha 687. Então, eles tiveram esse contato com o primeiro, com o primevo, o homem
inicial que foi Adão, eles tiveram o ensino, tiveram a oportunidade de aprender. Porém, Enoque escolheu obedecer e Matusalém, ao que tudo indica, não obedeceu. Mesmo sendo pai e filho. Mesmo sendo pai e filho, Matusalém não absorveu o exemplo de seu pai. E ele e toda a sua geração, os seus irmãos, todos que vieram após ele, provavelmente morreram no dilúvio. Então, irmãos, que você possa refletir nisso, nas suas escolhas, enquanto você tem aproveitado a vida que Deus tem te dado. Jesus, com pouco tempo de vida que ele ficou na terra, cumpriu todo o seu ministério, e várias outras pessoas, em pouco tempo de vida, atingiram um nível de espiritualidade muito alto, como João Batista e Enoque. Sócrates, que era um homem que não conhecia esses textos sagrados, não tinha esse conhecimento de Deus que nós temos, mas foi um homem muito notável pela sua sabedoria. Ele tinha uma frase muito interessante que dizia que não vale a pena viver uma vida indisciplinada. E, de fato, que você possa ter isso em sua mente, na sua consciência, de que uma vida indisciplinada, uma vida desregrada, uma vida longe dos propósitos de Deus, é uma vida desperdiçada. Por mais que você viva muitos anos e pareça ter uma vida muito boa, muito divertida, muito próspera, o que é a vida humana diante da eternidade? O que são, ainda que você viva 100 anos, perto da eternidade, isso não é nada. Nós devemos considerar a vida na Terra apenas como uma parte da nossa vida inteira, uma parte de toda a nossa existência. A nossa existência que começa ali, nossa existência tem 4 etapas, eu diria, que é o plano, que é quando Deus te planejou e te idealizou muito antes de você existir. Desde a fundação do mundo, Deus já planejava você. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase fetal, onde você está sendo fisicamente desenvolvido dentro da sua mãe, mas que você já é um ser vivente na Terra e que deve ser respeitado como tal. A terceira fase é o seu período na Terra, seu período de vida humana, onde você deve se preparar para a maior e mais importante etapa da sua vida, eu diria, que é a quarta fase, que é a eternidade, que é aquilo que vem depois. Então, que você possa viver a sua vida, não uma vida ociosa, não uma vida desregrada, não uma vida afastada dos caminhos de Deus, ignorando as verdades de Deus para a sua vida, mas que assim como Enoque, você busque andar com Deus, aprender de Deus e estar pronto para aquilo que lhe aguarda na eternidade. Amém? Que você possa ter um dia abençoado e que a palavra de Deus possa tocar o seu coração, em nome de Jesus.